Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Miranda, aqui da Graph Contabilidade, e hoje eu queria conversar com vocês sobre quem tem loja virtual pode ser do regime do MEI. Então você tem um e-commerce, você vende no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, eu posso ter um MEI para poder vender esses produtos? Eu queria trazer alguns benefícios de você fazer a abertura desse MEI para começar no e-commerce, beleza? Então, bora lá nesse conteúdo. E se você já tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, beleza? Quando a gente fala de e-commerce, pessoal, nós estamos falando de uma modalidade de comércio onde você tem um marketplace, ou seja, uma ferramenta, um meio que você vai vender os seus produtos. E muitas vezes, no começo, a gente acaba começando ali propriamente no CPF, ou seja, vendendo ali com os seus dados cadastrais mesmo, sem abertura de uma empresa. Muitas vezes acontece ser um hobby, por exemplo, eu trabalho CLT e eu vou vender no marketplace para poder adicionar algo na minha renda. Mas chega um momento que compensa muito você fazer a abertura desse MEI. E eu vou falar para você os 4 principais benefícios nessa questão da abertura de um MEI para você vender no meio digital, no e-commerce. Então a primeira dica é que o MEI, a abertura de um MEI, pessoal, demora minutos para você fazer a abertura de um MEI. A única questão é que você não pode ter empresa no seu nome, você já não pode ter outras empresas constituídas no seu nome. E você faz a abertura de um MEI assim, de um dia para o outro, rapidamente, de uma maneira muito facilitada. A outra grande vantagem que nós temos de um MEI no e-commerce é o pagamento de tributos. Quando eu estou falando pagamento de tributos, eu estou falando realmente do pagamento de impostos, né, que você vai ter numa empresa. No caso do MEI, nós temos um benefício muito grande. Você pode faturar até 81 mil no ano e você vai pagar ali uma taxinha de mais ou menos R$75 aproximadamente. Matheus, eu vendi 5 mil esse mês. Eu vou pagar quanto? 75. Matheus, eu vendi 6.650, que é o limite permitido. 75. Ou seja, o seu imposto ele não vai variar conforme o seu faturamento. Você vai pagar a mesma taxa independente do faturamento dentro do limite, obviamente. Tá bom? Então, o pagamento de tributos ele é muito reduzido. Matheus, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que outros players que estão vendendo no marketplace, eles talvez já estejam pagando impostos e você pode crescer o seu negócio rapidamente porque você não tem esse custo. Hoje, por exemplo, um e-commerce que fatura aí mais ou menos 30, 40, 50 mil, ele já deve estar pagando na faixa aí de 10% sobre o valor da sua mercadoria, sobre o valor que ele vendeu. Então imagina que se ele vendeu 20 mil, ele vai pagar mais de R$2.000 de imposto. Essa é uma grande vantagem. Outro benefício muito grande também é a confiança e a credibilidade. Se eu tenho 2 pessoas vendendo o mesmo produto no Mercado Livre, uma pessoa ela tem ali uma empresa, um CNPJ constituído, e a outra está vendendo a pessoa física. A confiabilidade da parte de quem está comprando é muito maior daquele que tem um CNPJ, que tem uma empresa constituída, que tem um banco vinculado a esse CNPJ. A credibilidade aumenta demais, então você vai ter uma confiabilidade, uma credibilidade muito grande. E olha que interessante, você também tem a oportunidade de crescer a empresa. Imagina que em poucos meses você começa a faturar muito mais. O que vai acontecer? É só você fazer um desenquadramento da empresa. Vai mudar o MEI para um outro tipo de regime que nós chamamos de IME. Você vai estar num outro regime, um regime que você vai pagar mais impostos, mas você vai ter a possibilidade de faturar muito mais. Então a confiança e a credibilidade aumenta muito. E a quarta dica, quando a gente fala de e-commerce, nós estamos falando de uma possibilidade muito grande de você escalar. Estou me referindo à questão de você vender muito mais. Em pouquíssimos meses você consegue faturar muito. Então, por exemplo, essa questão da captação de créditos é você precisar, em momentos de escala que você está faturando mais, buscar recursos de terceiro. Você vai buscar recursos de banco para que você tenha capital de giro para você poder crescer o seu negócio. Imagina que você, do nada, você começou a vender 20, 30, 40 mil reais. Se você começou a vender isso, obviamente você vai ter que comprar de fornecedor. Se você não tem crédito com fornecedor, você talvez tenha que obter crédito no banco, pegar esse capital e investir na empresa. Matheus, mas isso é possível? Se você tiver um CNPJ, um MEI, já fica muito mais fácil, porque aí você já tem um histórico de recebimento, histórico de pagamento, ou seja, o banco consegue analisar que aquele CNPJ teve movimentações, e essas movimentações o banco consegue analisar para saber o quanto ele pode ou não te emprestar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Cara, deixa aqui um comentário qual está sendo o seu verdadeiro desafio como MEI, como e-commerce. Se você tem alguma dúvida, a gente tem aqui o nosso grande objetivo é fazer com que você prospere no seu e-commerce de uma maneira muito mais saudável. Então, se você tiver alguma dúvida aqui, coloca aqui para nós. O nosso time aqui, especialistas, vai te ajudar a responder essa pergunta para que você consiga aí ter mais lucratividade no seu negócio. Até mais, fica com Deus. Tchau, tchau.